Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Cypherpunks, de Julian Assange. Liberdade, o futuro da internet. Se você nunca ouviu falar de Julian Assange, está na hora de pesquisar a respeito, né? Eu quero ler especificamente o prefácio para a América Latina, escrito pelo Julian Assange, tá bem? Só um conceito do início do livro. O que é um cypherpunk? Os cypherpunks defendem a utilização da criptografia e de métodos similares como meio para provocar mudanças sociais e políticas. Criado no início dos anos de 1990, o movimento atingiu seu auge durante as criptoguerras e após a censura da internet em 2011, na Primavera Árabe. O termo cypherpunk, derivação criptográfica de cipher, escrita cifrada, e punk, foi incluído no Oxford English Dictionary em 2006. E eu quero ler, então, o prefácio para a América Latina. A luta do Wikileaks é uma luta de muitas facetas. Em meu trabalho como jornalista, lutei contra guerras e para forçar os grupos poderosos a prestar contas ao povo. Em muitas ocasiões, manifestei-me contra a tirania do imperialismo, que hoje sobrevive no domínio econômico-militar da superpotência global. Por meio desse trabalho, aprendi a dinâmica da ordem internacional e a lógica do império. Vi países pequenos sendo oprimidos e dominados por países maiores infiltrados por empreendimentos estrangeiros e forçados a agir contra os próprios interesses. Vi povos cuja expressão de seus desejos lhe foi tolhida, eleições compradas e vendidas, as riquezas de países como o Quênia sendo roubadas e vendidas em leilão a plutocratas em Londres e Nova York. Expus grande parte disso e continuei a expor, apesar de ter me custado caro. Essas experiências embasaram minha atuação como um cypherpunk. Elas me deram uma perspectiva sobre as questões discutidas nessa obra, que são de especial interesse para os leitores da América Latina. O livro não explora essas questões a fundo. Para isso, seria necessário muitos outros livros. Mas quero chamar a atenção para essas questões e peço que você as mantenha em mente durante a leitura. Os últimos anos viram o enfraquecimento das velhas hegemonias. Do Maghreb até o Golfo Pérsico, as populações têm combatido a tirania em defesa da liberdade e da autodeterminação. Movimentos populares no Paquistão e na Malásia assinam com a promessa de uma nova força no cenário mundial. E a América Latina tem visto o tão esperado despontar da soberania e da independência depois de séculos de brutal dominação imperial. Esses avanços constituem a esperança do nosso mundo enquanto o sol se põe na democracia no primeiro mundo. Vivenciei em primeira mão essa nova independência e vitalidade da América Latina quando o Equador, o Brasil e a região se apresentaram em defesa dos meus direitos depois que recebi asilo político. A longa luta pela autodeterminação latino-americana é importante por abrir o caminho para que o resto do mundo avance na direção da liberdade e da dignidade. Mas a independência latino-americana ainda está engatinhando. Os Estados Unidos ainda tentam subverter a democracia latino-americana em Honduras e na Venezuela, no Equador e no Paraguai. Nossos movimentos ainda são vulneráveis. É vital que eles tenham sucesso, portanto, devem ser protegidos. É por isso que a mensagem dos cypherpunks é de especial importância para o público latino-americano. O mundo deve se conscientizar da ameaça da vigilância para a América Latina e para o antigo terceiro mundo. A vigilância não constitui-se um problema apenas para a democracia e para a governança, mas também representa um problema geopolítico. A vigilância de uma população inteira por uma potência estrangeira naturalmente ameaça a soberania. Intervenção após intervenção nas questões de democracia latino-americana nos ensinaram a ser realistas. Sabemos que as antigas potências colonialistas usarão qualquer vantagem que tiverem para suprimir a independência latino-americana.
Este livro discute o que acontece quando corporações norte-americanas, como o Facebook, têm uma penetração praticamente completa na população de um país, mas não discute as questões geopolíticas mais profundas. Um aspecto importante vem à tona se levarmos em consideração as questões geográficas. Para tanto, a ideia de exército ao redor de um poço de petróleo é interessante. E agora eu abro um parênteses. Pense no poço de petróleo debaixo do chão de Gaza. Por que estão cercando tanto aquela área? Vou retomar. Um aspecto importante vem à tona se levarmos em consideração as questões geográficas. Para tanto, a ideia de um exército ao redor de um poço de petróleo é interessante. Todo mundo sabe que o petróleo orienta a geopolítica global. O fluxo de petróleo decide quem é dominante, quem é invadido e quem é excluído da comunidade global. O controle físico, até mesmo de um segmento de oleoduto, resulta em grande poder geopolítico. E os governos que se veem nessa posição são capazes de conseguir enormes concessões. De tal forma que, em um só golpe, o Kremlin é capaz de condenar o leste europeu e a Alemanha a um inverno sem aquecimento. E até a perspectiva de Teherã abrir um oleoduto do Oriente até a Índia e a China é um pretexto para Washington manter uma lógica belicosa. A mesma coisa acontece com cabos de fibra ótica. A próxima grande alavanca no jogo geopolítico serão os dados resultantes da vigilância, a vida privada de milhões de inocentes. Não é segredo algum que na internet todos os caminhos que vão e vêm da América Latina passam pelos Estados Unidos. A infraestrutura da internet direciona a maior parte do tráfego que entra e sai da América do Sul por linhas de fibra ótica que cruzam fisicamente as fronteiras dos Estados Unidos. O governo norte-americano tem violado sem nenhum escrúpulo as próprias leis para mobilizar essas linhas e espionar seus cidadãos. E não há leis contra espionar cidadãos estrangeiros. Todos os dias, centenas de milhões de mensagens vindas de todo o continente latino-americano são devoradas por órgãos de espionagem norte-americanos e armazenadas para sempre em depósitos do tamanho de cidades. Dessa forma, os fatos geográficos referentes à infraestrutura da internet têm consequências para a independência e a soberania da América Latina. Isso deve ser levado em consideração nos próximos anos, à medida que cada vez mais latino-americanos entrarem na internet. O problema também transcende a geografia. Muitos governos e militares latino-americanos protegem seus segredos com hardware criptográfico. Esses hardwares e softwares embaralham as mensagens, desembaralhando-as quando chegam ao seu destino. Os governos os compram para proteger seus segredos, muitas vezes com grandes despesas para o povo, por temerem, justificadamente, a interceptação de suas comunicações pelos Estados Unidos. Mas as empresas que vendem esses dispendiosos dispositivos possuem vínculos estreitos com a comunidade de inteligência norte-americana. Seus CEOs e funcionários sêniores são matemáticos e engenheiros da NSA, capitalizando as invenções que criaram para o estado de vigilância. Com frequência, seus dispositivos são deliberadamente falhos com propósito. Não importa quem os está utilizando ou como, os órgãos de inteligência norte-americanos são capazes de decodificar o sinal e ler as mensagens. Esses dispositivos são vendidos a países latino-americanos e de outras regiões que desejam proteger seus segredos, mas, na verdade, constituem uma maneira de roubar esses segredos. Os governos estariam mais seguros se usassem softwares criptográficos feitos por cypherpunks, cujo design é aberto para todos verem que não se trata de uma ferramenta de espionagem disponibilizados pelo preço de uma conexão com a internet. Enquanto isso, os Estados Unidos estão acelerando a próxima grande corrida armamentista. A descoberta do vírus Stuxnet, seguida do vírus Duco e Flame, anuncia uma nova era de softwares extremamente complexos feitos pelos estados poderosos que podem ser utilizados como armas para atacar estados mais fracos. Sua agressiva utilização no Irã visa prejudicar as tentativas persas de conquistar a soberania nacional, uma perspectiva condenada pelos interesses norte-americanos e israelenses na região. Antigamente, o uso de vírus de computador como armas ofensivas não passava de uma trama encontrada em livros de ficção científica.
Hoje se trata de uma realidade global, estimulada pelo comportamento temerário da administração Obama, que viola leis internacionais. Agora, outros estados seguirão o exemplo, reforçando sua capacidade ofensiva como um meio de se proteger. Neste novo e perigoso mundo, o avanço da iniciativa Cypherpunk e da construção de cyberpaz é extremamente necessário. Os Estados Unidos não são os únicos culpados. Nos últimos anos, a infraestrutura da internet de países como Uganda foi enriquecida pelo investimento chinês direto. Empréstimos substanciais estão sendo distribuídos em troca de contratos africanos com empresas chinesas para construir uma infraestrutura e backbones de acesso à internet, ligando escolas, ministérios públicos e comunidades ao sistema global de fibras óticas. A África está entrando na internet, mas com hardware fornecido por uma aspirante à superpotência estrangeira. Há o risco concreto da internet africana ser usada para manter a África subjugada no século XXI e não como a grande libertadora que se acredita que a internet seja. Mais uma vez, a África está se transformando em um palco para os confrontos entre as potências globais dominantes. As ligações de Guerra Fria não devem ser esquecidas ou a história se repetirá. Nova parênteses, pesquise sobre a situação atual 2023 sobre o Congo, a República Democrática do Congo. Só pesquise e veja se esse livro aqui, que foi publicado em 2013, há exatamente 10 anos atrás, se ele não estava falando do que está acontecendo agora, lá na República Democrática do Congo. Só pesquise. Feche parênteses. Essas são apenas algumas das importantes maneiras pelas quais a mensagem desse livro vai além da luta pela liberdade individual. Os cypherpunks originais, meus camaradas, foram em grande parte libertários. Buscamos proteger a liberdade individual da tirania do Estado e a criptografia foi a nossa arma secreta. Isso era subversivo porque a criptografia era de propriedade exclusiva dos Estados, usada como arma em suas variadas guerras. Criando nosso próprio software contra o Estado e disseminando amplamente, liberamos e democratizamos a criptografia em uma luta verdadeiramente revolucionária travada nas fronteiras da nova internet. A reação foi rápida e onerosa, e ainda está em curso, mas o gênio saiu da lâmpada. O movimento cypherpunk, porém, se estendeu além do libertarismo. Os cypherpunks podem instituir um novo legado na utilização da criptografia por parte dos atores do Estado. Um legado para se opor às opressões internacionais e dar poder ao nobre azarão. A criptografia pode proteger tanto as liberdades civis individuais, como a soberania e independência de países inteiros, a solidariedade entre grupos como uma causa em comum e o projeto de emancipação global. Ela pode ser utilizada para combater não apenas a tirania do Estado sobre os indivíduos, mas a tirania do império sobre a colônia. Os cypherpunks exercerão poder na construção de um futuro mais justo e humano. É por isso que é importante fortalecer esse movimento global. Acredito firmemente nessa mensagem, escrita nas entrelinhas deste livro, apesar de não discutida em grandes detalhes. A mensagem merece um livro à parte, do qual me ocuparei quando chegar o momento certo e minha situação permitir. Por enquanto, espero que baste chamar atenção para essa questão e pedir que você a mantenha em mente durante a leitura. Julian Assange, Londres, janeiro de 2013. E em 2023, Assange encontra-se preso. Por isso, leia este livro. Vá atrás de todo o material sobre essas questões. E não se permita ser envolvido num laço de pequenos confortos que as redes sociais te garantem para que você simplesmente viva e deixe morrer. Viva e não se responsabilize. Não se permita isso. Permita-se saber. Permita-se pensar. É um mínimo. Então fica aqui a dica da leitura da semana. Até a próxima, pessoal. Obrigada.